Pensando nessa pessoa, né, nesse gestor de micro e pequena empresa, como é que ele pode desenhar um método de evolução? Porque para nós ficou claro que evoluir não é algo que você faz hoje, é algo que você faz sempre. Então, isso ficou bem claro aqui no nosso episódio. Mas como é que ele pode criar uma rotininha, mesmo que básica, Érica, para ajudar ele a olhar e falar assim, cara, ó, essa semana aqui nós vamos falar sobre isso, ou esse mês aqui nós vamos falar sobre aquilo. Como é que ele pode se munir de informação para ajudar a equipe a evoluir? Bom, acho que você mesmo respondeu a parte da pergunta, né? Estabelecendo rituais, né? E eu acho que um outro componente importante é separar um pouco de o que é melhoria contínua, né? Do que são evoluções mais robustas, né? Então, assim, quando a gente falou de mindset lá no início, tem muito a ver com esse olhar para a melhoria contínua também, né? Que é muito do que a gente falou aqui poxa, mensalmente, né? Semanalmente, tem dados que a gente vai olhar semanalmente. Então, assim, um gestor, ele tem que olhar no mínimo, né? Semanalmente, como que está a performance, como que está o percentual de atingimento em relação à meta, em relação àquele momento do mês, já tem a curva, né, eu sabendo qual que é o tamanho do meu pipe, eu sabendo qual que é o meu ciclo de vendas, a performance média do time que eu tenho dentro de casa, eu já consigo projetar o quanto que eu tô, né, para o sucesso, para o fechamento desse mês ou não. Tá. E se eu olho isso na primeira semana do mês e eu falo, cara, eu não tô setado para bater minha meta, porque meu pipe está menor do que ele devia estar, ou porque eu tô com um vendedor em rampeamento que está performando X e eu precisava ter 100% do time performando no mesmo nível para entregar. E daí ele tem que atuar naquela alavanca, né? E buscar alternativa. Né? Então, assim, poxa, se o pipe está menor, o que a gente pode fazer, né? Se eu tenho um ciclo de vendas, né, de menos de um mês que eu consigo, né, trazer a oportunidade que eu ainda vou trazer para o resultado desse mês, o que eu vou fazer para gerar mais demanda? Chamo o marketing para resolver. Se é dentro do time, né, tem alguém em rampeamento, cara, tem uma oportunidade de mover pessoas dentro do time ou dos mais experientes, de repente, darem um extra naquele mês, o que precisa, né, ajudar o time para chegar naquele resultado. Você só vai conseguir fazer isso com a combinação de dados e de rotina, né, e de cadência. Né? Então, tem que ter essa cadência muito próxima, né? E se é o gestor que equilibra diversos pratos funcionais na organização, precisa ainda mais dessa disciplina, mas precisa estar perto. Então, assim, uma vez por semana eu vou chegar, vou olhar nesse nível, e a partir daqui a gente vai fazer o plano de ação do que vai, se precisa reverter um cenário, aonde que a gente vai colocar nossas fichas para reverter o cenário, né? E ter rituais também, que daí são rituais, né, mais espaçados, né, minimamente uma vez por semestre, para ter esse olhar mais de evolução, né? Então, com base no que a gente aprendeu até aqui, do que a gente tinha estabelecido, aonde a gente está performando bem, aonde está com mais dificuldade, por quê? É fator de mercado, é fator interno, qual que é o nosso próximo passo de evolução, né? Principalmente quando tem componentes mais estruturais, né? Tem que mudar a composição funcional, tem que mudar, né, aonde a gente está investindo no marketing, tem que mudar, né, como que a gente está conectando, né, os problemas dos nossos leads à nossa solução, a gente está com um desafio nessa etapa. Então, daí é sentar para entrar num outro nível de profundidade, né, numa esfera maior, para planejar a próxima evolução. Então, é importante ter rituais e ter essa diferenciação, né? O olhar de melhoria contínua é sempre, é dentro do mês, é dentro da semana, é todo dia, é olhar, né,
é o vendedor ter a disciplina de olhar o pipeline, de buscar cada oportunidade, de entender o que dá para antecipar, o que ele precisa de ajuda, o que ele precisa levantar a mão, o que precisa de flexibilização, o que não precisa de flexibilização, onde tem oportunidade de maximizar ticket, como vocês falaram, de juntar ofertas muitas vezes, enfim, né? E isso é constante, e o olhar para evoluções mais estruturais, né, de uma forma mais, porque se você começa a olhar coisas muito estruturais com uma frequência mais curta, muitas vezes você coloca em risco o jogo que você já está ganhando, né? Aquilo, porque vira distração, poxa, mas como que eu olho para isso, né? Se eu já estou fazendo isso, né? Então, esse é um cuidado a tomar também, né? Como você protege aquilo que está dando certo e garante consistência, né? Eu brinco bastante que voo de galinha não é jogo ganho, né? Jogo ganho é consistência de entrega, né? Então, mês bom é maravilhoso, mas um ano bom é o que vale. Exatamente. Né? Então é esse olhar para, né, o que está dando certo e onde a gente precisa colocar energia para garantir essa consistência. E como que a gente, às vezes, né, o olhar de evolução, às vezes está em consertar coisas que estão quebradas dentro de casa e às vezes está em abraçar novas oportunidades, né? E você precisa ter esse entendimento para tomar essas decisões. Eu acho que a primeira coisa é usar o CRM, né? Eu não estou nem falando de processo. Se você usar a conta gratuita do RD CRM, já vem ali um processo, usa aquilo. Você tem que, a tua equipe tem que colocar as oportunidades, elas têm que andarem, essas oportunidades têm que andar dentro desse processo para você começar a ter uma análise. E aí você começa a entender ali no módulo de relatórios o que pode ser mensurado e o que pode ser melhorado. Segundo, uma coisa que você falou que para mim pega muito, tá? Tem que ter rotina. Então, se você combina com a equipe uma reunião toda segunda-feira das 8 às 9h30, cara, é toda segunda-feira das 8 às 9h30. E você tem que ter uma pauta que ela é fixa, né? Vendas muda. São desafios que são diferentes de semana para semana, mas a pauta tem que ser a mesma. Se você vai dar 5 minutos de palavra para cada vendedor, não adianta numa semana você dar e na outra você não dá. Se você não manter uma consistência de ritual com o teu time, dificilmente esses vendedores vão se preparar para a reunião. Aí começa, não, segunda-feira não vai dar, vamos fazer à tarde. Não, aí vamos jogar para terça. Aí quando você vê, né, a reunião que era hoje... preparado para a reunião, né? Vai ter reunião? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Não, as pessoas têm que ter... É um misto de receio, de medo, com vontade, com estímulo de participar da reunião, né? Tô com medo, de repente, da Érica me chamar para falar, mas se ela me chamar, eu tô preparado. É isso que eu tô dizendo. O vendedor tem que saber que essa rotina, ela existe. Cara, nós somos pais, né? Então, hoje eu tenho a Milena e a Isabelle. A Milena tem 5 anos, cara. Se eu não colocar rotina nela, a minha casa vira da cabeça para baixo, né? A criança precisa de rotina. O ser humano precisa de rotina. Você acha que o vendedor não vai precisar? Ainda mais o vendedor que às vezes não treina, que não gosta de se desenvolver, de ler um livro, de assistir um... às vezes o cara fala assim, não, que reunião, que eu chego lá e, né? Então, tudo bem. Tá tudo bem, vou lá e tal, eu sou o que mais vende, né? Quem que vai mexer no, né? Não tem essa, tem vendedor que fala isso. Então eu acho que um dos pontos, quando você olha para uma pequena operação, é você, de fato, ter um CRM que te dê uma informação ali, que você consiga enxergar rapidamente quanto tem de dinheiro na mesa, né, quantos orçamentos tem feito, Cara, e se você não tem equipe, você é o dono da empresa que está nos escutando, faça você. Antes de você contratar um vendedor, se você não tiver isso pronto com você, cara, você acha que você vai fazer isso quando você contratar o vendedor? Você não vai, você vai querer trazer o camisa 10 para ele fazer. E quantas vezes a gente não viu empresas fazerem isso e não conseguirem manter a equipe, aí volta para a mão do dono, tá? Então, usar o CRM, criar sim uma rotina, que nem a Érica falou, e manter essa rotina, não ficar mudando. Quando você vai fazer uma reunião para cobrar, por exemplo, a prospecção, na semana seguinte, você não pode, de repente, começar a reunião falando de pós-venda.
né? Começa falando de prospecção, que é o assunto da semana passada, enfim. Eu ia complementar o que você acabou de falar, né, que eu acho que o CRM proporciona para o vendedor também uma relação de mais confiança com o gestor e também de mais autonomia, né? Eu não conheço um vendedor que goste de ter um gestor microgerenciador. Perfeito. O gestor que vem toda hora perguntar, e aí, como que tá teu pipe? Quantas propostas estão na rua? Quando que você vai fechar? Né? Se tá no CRM, o gestor vai te deixar trabalhar, né? E ele vai ver lá a informação que ele quer ver. De repente ele vai vir te perguntar se ele pode te ajudar, né? Poxa, vi aqui que você tem tantos dias, né? Muda completamente, na etapa de negociação. Você está precisando de alguma coisa para fechar? A conversa muda, né? Ao invés da conversa ficar, né, ali na cobrança, né? O vendedor ele ganha autonomia para fazer o trabalho dele, né? Não vai ter o gestor no cangote dele e o gestor vai ter informação para ele falar assim, poxa, né? Posso te ajudar aqui? Como que a gente acelera esse deal aqui? Você está precisando de alguma ajuda aqui? Mas ele tem a informação que ele precisa, né? Não precisa ficar ali cobrando, perguntando, enchendo o saco do vendedor. E olha só, para você que nos assiste ou nos escuta, sim, este podcast é trazido para você pela RD Station. Hoje nós vamos falar sobre o 5º pilar da metodologia PIS, o E de evolução. E quando a gente fala de evolução, a gente fala principalmente sobre melhorias contínuas que podem e devem ser aplicadas nas diferentes etapas do teu processo comercial, da forma como você vende o teu produto ou o teu serviço. É ter um time olhando para os dados e tendo uma visão mais estratégica do processo comercial e seguir desenvolvendo e capacitando esse time para que eles possam alcançar seus resultados da melhor forma possível. Leia-se dar menos desconto, leia-se vender mais rápido, vender com mais margem. É isso que a gente quer no final do nosso dia. Mas sabe o que mais você vai descobrir nesse episódio? Sim, trabalhar com o CRM é essencial para você controlar e gerenciar todas as suas oportunidades de negócio e também a sua carteira de clientes. E olha só, você já conhece o Papo de Vendedor e sabe que casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Nós, eu, Daniel Mestre, todo o nosso time aqui, usamos o RD Station CRM. E por que a gente tem que usar o RD Station CRM? Porque você pode automatizar os seus processos comerciais, você pode registrar todo o histórico de conversa com o seu cliente e, claro, vender sem sair do WhatsApp. Eu e o Dani falamos muito com a audiência, a gente sabe que vender pelo WhatsApp é cada vez mais importante na rotina de um vendedor. Faça você como mais de 20 mil empresas. Vá no link deste podcast aqui, desta publicação, e faça o seu cadastro gratuito para você começar a usar o RD Station CRM. E olha só, quero reforçar, o plano do RD Station CRM gratuito, ele não é um teste. Você vai ter acesso à ferramenta e você vai poder utilizar ele sem limite de tempo. Ele é 100% gratuito. E conforme você e a tua equipe comercial começa a usar a ferramenta, começa a gostar e começa a querer mais funcionalidades, evoluir mais, tema do nosso episódio aqui, aí sim você parte para um dos planos pagos, assim como a gente faz aqui nos Super Vendedores. Vá no link da publicação desse podcast e faça agora mesmo seu cadastro no RD Station CRM.